Neste vídeo você vai entender por que parar de beber não é uma questão de força de vontade. E eu vou te explicar isso a partir de 4 motivos muito claros. Quando você entende esses 4 motivos, algo muda. A culpa cai e a confusão começa a fazer sentido. Porque se força de vontade fosse suficiente, ninguém que realmente quisesse parar continuaria bebendo. Antes de falar dos 4 motivos, a gente precisa alinhar uma coisa importante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença crônica, caracterizada pela perda de controle sobre o consumo, pela prioridade que o álcool passa a ter na vida da pessoa e pela dificuldade de interromper o uso, mesmo diante das consequências. Já para a psicanálise, o alcoolismo é entendido como um sintoma, um modo de lidar com a angústia, com o vazio, com conflitos que muitas vezes nem chegaram à consciência. E uma coisa não contradiz a outra. Então, o fato de a Organização Mundial da Saúde dizer que é doença e a psicanálise dizer que é um sintoma não anula uma outra. Uma doença não se resolve com força de vontade e um sintoma também não. Então, nenhum dos dois se sustenta apenas no é só querer. Agora, entendido isso, eu quero te explicar quais os 4 motivos principais pelos quais parar de beber não é uma questão de força de vontade. O primeiro é biológico, o segundo tem a ver com desejo, o terceiro com os limites da força de vontade e o quarto é existencial. Vamos ao primeiro. O primeiro motivo é que a dependência ela muda o funcionamento do cérebro. O álcool ele provoca uma hiperestimulação do circuito de recompensa, principalmente da dopamina. É aquela sensação de alívio rápido, prazer imediato, anestesia emocional. Então, com o uso repetitivo, o cérebro aprende. Isso funciona. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que é a área responsável por planejamento, tomada de decisão e autocontrole, ela vai se enfraquecendo. E isso é amplamente discutido pela neurociência. E o resultado é simples e duro. A parte do cérebro que deveria sustentar a força de vontade é justamente a parte que está comprometida. O segundo motivo é que o desejo é mais forte do que a razão. A fissura, o craving, não é só psicológico, é neurobiológico. Ela envolve memória emocional, aprendizado condicionado e uma descarga intensa de dopamina. Então a pessoa ela pode querer parar e ao mesmo tempo sentir uma força avassaladora puxando de volta. Então é aqui que a frase de Freud faz todo sentido. O eu, ele não é senhor em sua própria casa. Então, quando o desejo aparece, não é o eu racional que está no comando. O terceiro motivo é que a força de vontade ela é limitada. Ela não é infinita e ela se desgasta. Ela vai embora com estresse, com cansaço, com as frustrações do dia a dia, com os gatilhos emocionais. Então, na dependência, esse desgaste é ainda mais rápido, porque o sistema de estresse do organismo, ele fica constantemente ativado. Então, por isso, tanta gente consegue se segurar durante o dia e cai à noite. E isso não é fraqueza, é funcionamento. O quarto motivo é mais profundo. Do ponto de vista da filosofia existencialista, a dependência não é só falta de força de vontade. Ela é muitas vezes uma forma de fuga da angústia. Quando alguém diz eu bebo porque eu quero, ignora que existe uma dimensão inconsciente nesse querer. Então muitas vezes é um não querer sentir, um não querer existir daquele jeito. E a força de vontade ela não resolve isso, porque ela não responde à pergunta central. Qual sentido me sustenta sem o álcool? Eu passei para você esses 4 pontos porque foi quando eu entendi esses 4 pontos que algo realmente mudou em mim. Mas essa compreensão ela não veio de um lugar teórico, ela veio da minha experiência com o alcoolismo, ela veio do meu fundo do poço. Eu parei de beber em 2018 depois de um coma alcoólico. Eu fui entubada e acordei com uma mononeuropatia tibial. Eu perdi o movimento do meu pé esquerdo. Então ele não tinha mais discurso, não tinha mais promessa, não tinha mais amanhã eu resolvo. Foi impossível continuar fingindo que eu tinha controle. Então foi ali que eu entendi algo essencial. Eu não tinha controle sobre a bebida. E se eu não tinha controle, força de vontade nunca seria suficiente. Então, quando eu acordei daquele coma, apesar de tudo, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes, uma gratidão profunda por estar viva. É como se aquilo fosse, de alguma forma, a resposta que eu estava esperando da vida. Então, enquanto eu fazia fisioterapia, tentando reaprender a andar, eu comecei a escrever o livro Alcoolismo e Minimalismo,
não como um projeto apenas, mas como sobrevivência. E ao mesmo tempo, eu mergulhei ainda mais fundo nos estudos sobre adições, neurociência, psicanálise, filosofia, comportamento humano, porque eu entendi que se eu quisesse continuar viva, eu não podia focar na bebida, eu precisava entender quem eu era e o que eu queria fazer com a minha existência. Em 2025, eu decidi unir tudo isso, a teoria com a experiência de quem viveu na pele o alcoolismo, e criei a jornada 21 dias sem álcool. E talvez você esteja se perguntando, por que 21 dias? O cérebro aprende por repetição e também se organiza por repetição. A neurociência mostra que novos circuitos começam a se fortalecer quando existe prática diária consistente e consciente. Então 21 dias não são mágicos, eles são suficientes para interromper o automático, reduzir a reatividade e criar espaço para escolhas reais. Na jornada 21 dias, durante 21 dias você recebe áudios diários e um caderno de atividades. E não são áudios motivacionais, são convites à ação. Cada dia trabalha um aspecto do processo. A jornada tem 3 etapas. Primeiro, a quebra de padrão. Você entende o papel do álcool na sua vida e começa a desmontar esse roteiro. Depois, a construção da essência. Você reaprende a sentir prazer, presença e cuidado sem anestesia. E, por fim, vem a reinvenção da rotina. Você constrói um novo modo de viver e cria o seu manual do eu. Percebe? O foco da jornada 21 dias não é a bebida, é você. Pois o que sustenta a sobriedade não é força de vontade, é decisão e ação consistentes. Então, agora que você entende por que parar de beber não é uma questão de força de vontade, eu te convido a dar o primeiro passo. Clica no link aqui abaixo e começa a sua jornada 21 dias sem álcool. Não para provar nada para ninguém, mas para voltar para si, um dia de cada vez.